Bem, eu fui desafiado, o Alan, quem te Ah. convidou junto com a gente, que está ali no nosso videomaker e tal, a eu fazer aqui uma experiência com você. Na verdade, você fazer uma experiência comigo. Uhum. Eu preciso estar bem relaxado, que eu estou um pouco ansioso. Sim. Tá, eu vou me esforçar. Como é que é? A gente consegue fazer aqui? Consegue. Aham. Então me explica como é que funciona, que eu prometo que eu vou me esforçar para não te atrapalhar. Tá bom, a gente faz. E como é que seria então? Vamos lá. Você tá com as pernas cruzadas? Estava, Descruza. Isso. estava. Pode fechar os olhos. Respira profundamente, se conecta com teu coração. Isso. Imagina uma bolha de luz no topo da sua cabeça. Entra nessa bolha. Imagina que ela está subindo, ela passa além do telhado. Inspira profundamente, deixa seus pulmões se encherem de ar. Imagina que eles são bem grandes. Eles ocupam da base da coluna até os ombros. Se quiser encostar na cadeira para relaxar, melhor. Isso. Imagina que essa bolha está subindo, subindo, ela passa por uma camada de luzes claras, chega até uma camada de luzes escuras, sobe, 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 até uma camada gelatinosa da cor do arco-íris, de luzes brilhantes, e continua subindo. Vai subindo, 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 até uma camada de luzes douradas. Continua subindo até uma camada de luzes brancas, de um branco perolado. Se torna um com essa bolha e vai percebendo ela se expandir por todas as direções. Expande, expande, expande e dissolve. Mantenha os olhos fechados, se conecta com o teu coração. Tem alguma questão que você pensou que a gente pode trabalhar, alguma coisa que está te incomodando? A relação um pouco com minha mãe. Um O que que pouco acontece? conflituosa por vezes. Ela tem as questões dela, uma pessoa um pouco ansiosa e pela distância, ela mora longe, eu fico às vezes um pouco impaciente, talvez. Uhum. Acho que é isso. O que que é o pior dela morar longe e você ficar impaciente? Porque ela carrega os problemas dela, traz o problema dela e por vezes eu não consigo conduzir à distância. E confesso que até às vezes por perto também eu me torno impaciente hoje em dia, quando eu não era. Desde quando você começou a conduzir os problemas dela? Eu sempre carreguei desde a minha infância problemas entre o casal, meu pai e minha mãe. Sempre era eu dos três irmãos quem equilibrava as coisas, quem trabalhava com sentimentos ali. Uhum. O que que era o pior de você ter que ficar carregando o problema deles e ficar no meio? Muita dor, muito sofrimento da minha parte e, e a sensação de impotência, de não conseguir resolver. Uhum. Se conecta com essa sensação de impotência. Tem algum sentimento junto? Deu uma tontura, na verdade, a sensação de também me sentir um pouco tonto, assim, fisicamente falando. Uhum. Na cabeça? Sim, e até na perna também, Qual perna? mas na direita. Uhum. É como se não tivesse como ficar em pé? Por aí, fraqueza associada, assim. Uhum. O que que seria o pior se você não conseguisse ficar em pé, tivesse dificuldade de ir para frente na vida? Seria, acho que a mesma sensação de impotência, de incapacidade, Uhum. sentir limitado. Quando você sente que começou isso? Olha, você disse sobre a situação com minha mãe, Essa sensação especificamente. de não conseguir ir para frente, de ficar limitado. Ah, isso aí tem uma relação, relacionando um pouco com o que eu estou falando, talvez desde que eu vim para São Paulo também piorou bastante. Isso já Uhum. fazem, desde 2006, né? Quase 20 anos.
O que estava acontecendo na tua vida quando você veio para São Paulo? Era a transição da minha formação, que eu vim fazer especialização aqui na área médica. Uhum. Como que era a tua especialização antes? Eu me formei médico lá no próximo à minha mãe, em Vitória, Espírito Santo, e fui fazer especialização em cirurgia geral aqui, e depois segui minha vida inteira aqui, distante. E minha família inteira é de lá, de Vitória. Você sentia que queria ficar em Vitória? Nos primeiros anos aqui em São Paulo era tudo que eu queria. Uhum. Era voltar para Vitória ao fim da minha especialização. Pelo menos uns 5, 6 anos assim. Uhum. Faz sentido que não deu para ir para frente, talvez na velocidade ou da forma que você queria, porque uma parte sua queria ir para trás? Sem dúvidas. Tão quanto minhas inseguranças de voltar também. Uhum. É como se ficasse no meio do caminho. Exatamente. Uhum. Igual você ficava no meio do seu pai e da sua mãe, Exatamente. tentando resolver a vida deles. Exatamente. Não conseguia progredir com eles e não faz sentido. Uhum. Vai reconhecendo no teu sistema, agora, quantos anos você tinha quando você ficou tentando dar um jeito nos dois? Eu era muito novo. Me lembro de situações bem jovem. Tranquilamente, 10 anos, 9 anos, já participava de situações complexas. Uhum. Se conecta então agora com você, de 9, 10 anos, respira profundamente e vai percebendo agora no seu sistema sendo retirado esse trauma, o choque, o impacto de quando você achou que a responsabilidade era sua, de salvar os dois, de fazer eles se harmonizarem, de tentar resolver o problema deles. O que que mais te incomodava entre eles? Brigas. Uhum. Eles brigavam feio? Sim. E o que que você sentia quando eles brigavam? Um desespero, que existia situações de sair de casa, de um dos lados, de temas mais pesados. Uhum. Você tinha medo de ser abandonado? Eu tinha medo da destruturação da família. Uhum. O que que seria o pior se a família se desestruturasse? Sim, talvez essa sensação de abandono, de ter que escolher um lado, de tomar decisões que eu sabia que eu não conseguiria sozinho. Faz sentido que São Paulo representa um deles e Vitória o outro? Faz algum sentido, considerando ainda mais a história. Meu pai vinha muito mais a São Paulo para trabalho e minha mãe sempre morou mais no Espírito Santo, Vitória e tal. Uhum. É como se até agora você ainda não tivesse integrado essa sensação, sabe? De que não precisa escolher um lado, que também não precisa manter os dois conectados e nem era possível para você, enquanto filho, fazer isso, que era a responsabilidade deles. Exato, faz todo sentido para mim. E é como se você ficasse com uma pressa de crescer, porque se você fosse adulto seria mais fácil. E aí não se permitir ser criança, relaxar, brincar, fazer coisa de criança, porque sempre você estava tenso, né? Precisando Não ficar sei na se você está cabeça. apontando para outra questão, essa ânsia de crescer Uhum. em tudo. Ah, talvez até fisicamente, por isso que você é alto. Essa foi boa. É Eu verdade. achava que era o leitinho. Vai percebendo agora no seu sistema essa sensação de que você já sabe como é reconhecer a sua potência como homem, como pessoa, como médico, como filho. Vai percebendo também sendo retirado do seu sistema a sensação de que você é impotente, que você não deu conta, que você não conseguiu fazer eles pararem de brigar. Pode trazer da a sensação de força agora. Isso.
que você sabe como é poder reconhecer que nunca foi a sua responsabilidade, Perfeito. que essa responsabilidade é deles, que você sabe agora como é viver sem precisar também carregar a responsabilidade pela sua mãe, que é como se você entrasse no lugar do seu pai e revivesse as coisas dele. A vontade de sair de casa, a vontade de estar no Espírito Santo, mas também estar em São Paulo. Sabe lá se por quê. Não é da nossa conta. Certo. E vai percebendo agora essa sensação no seu sistema de que você sabe como é poder, entre o seu pai e a sua mãe, ser só uma criança. Para você, que você é só o pequeno. Eles são os grandes. E que o problema dela é dela, que você sabe como é viver sem precisar responder pelas questões dela. É Você como. trata mais de uma coisa, hein? Uhum, Vez só, já vieram outras coisas na minha mente aqui, já que me pode deixaram falar. mais tranquilo. Não, até a relação do meu irmão, que é um cara sempre mais centrado e nunca se meteu. Nunca tive raiva dele por isso, mas nunca entendi também como ele era capaz disso. Uhum. Você sentia que ele era o quê? Ele, ele conseguia se isolar completamente da situação. Uhum, Assim, não totalmente, obviamente, eu sei que ele não conseguia de tudo, mas ele demonstrava muito bem. uhum, Ele não participava, ele não intrometia, ele não opinava. uhum. Faz sentido que se você entrar numa postura assim, sobra energia para você, Sem para a tua dúvidas, vida? sem dúvidas. Uma certa inveja eu tinha dele. Vai percebendo então agora no seu sistema que ele pode ser uma referência para você nesse sentido de olhar para a própria vida e para esse processo de libertação das obrigações autoimpostas com eles, principalmente com a sua mãe. Perfeito. E agora vai percebendo essa sensação de que você sabe como é poder ter potência na sua vida para aquilo que realmente está no seu controle, aquilo que está nas suas mãos, direcionar essa energia toda para frente e vai reconhecendo agora o movimento das pernas, indo em direção àquilo que você realmente quer, independente da opinião dela. E vai reconhecendo agora toda a energia dela que está com você sendo retirada, devolvida para ela. As vontades, os ataques psíquicos, os ganchos mentais que estavam te ligando a ela, te puxando para trás. E vai reconhecendo agora toda a sua energia que estava com ela sendo retirada e trazida de volta para você. Isso. E agora devolve o lugar do seu pai para ela. Você vai percebendo como se você estivesse saindo do meio da cama dos dois. Deixa eles lá. Como se você saísse do quarto de fininho, assim, na ponta do pé. E vai reconhecendo agora o seu quarto, o seu canto, seus brinquedos, seus sonhos, a sua vida. E vai percebendo agora a segurança de estar na sua vida, que é seguro e que você sabe como é se sentir merecedor de tomar conta dela, de se apossar da sua vida. Isso. Como você está se sentindo? Mais leve vendo minha coleção de latinhas que eu tinha quando era moleque. Muito bom. Pode abrir os olhos. É assim. É diferente. É diferente. Sim. Traz energia diferente. Posso falar que eu me senti mais consciente das coisas. Uhum. Curioso, muito rápido, muito Uhum. dinâmico. É, aqui foi rapidinho, assim, porque, né? É, não, mas gostei, gostei. Aquela coisa que você foi falando, me veio uma energia positiva, me veio uma felicidade de poder falar disso. Confesso que eu nunca falei sobre isso. Nunca falei Uhum. isso com ninguém sobre isso, a não ser entre nós irmãos ali, ou numa situação de estresse específico, mas nada muito terapêutico. Sim. Legal.
Depois nota na tua vida, assim, você vai percebendo uns insights, vem mais coisas na hora que você menos espera, chega coisa, assim. Minha mãe vai me matar, mas. Vai nada. Ela vai gostar. Não, minha mãe é uma pessoa maravilhosa. Ela e meu pai também são duas pessoas maravilhosas, mas tinha essa questão aí que, graças a Deus, entre eles está resolvida. E, nossa, me sentia uma energia positiva. Eu quero a sensação de quero mais, é lógico, né? Da gente ter que falar mais e sentir mais, muito dinâmico, muito rápido, aqui eu sinto isso também. Mas vamos ver, vamos sentir aí. Já deu vontade até de ligar para ela. Gláucia, nossa, agora você me deixou tão leve, já tá trêmulo, ó. Que bom. É, É bom sinal. sobre essa questão, a gente está falando de um tema que foge muito, eu não conhecia. É um tema que foge muito do dia a dia de nós médicos, profissionais da saúde, tudo. Então hoje até é diferente, geralmente eu peço para quem eu entrevisto falar com o paciente, falar com as pessoas. Eu queria que você falasse um pouco também com o profissional da saúde, né? Porque eu acho que aqui a gente já tem uma pincelada, né, sobre tudo, mas eu queria que você trouxesse também fala, ó, fale com o profissional de saúde, vai, traz isso aí que você fala muito bem, eu tenho certeza que você vai ajudar a gente nisso daí. Acho que tem essa abertura mesmo, é muito importante, a abertura para todas as soluções possíveis, né? Que o foco precisa ser na solução, não no problema, né? Olhar para qual é a raiz, o sintoma, muitas vezes, ele só é uma linguagem, é uma forma de comunicação mesmo do corpo. Então, quando você pega um sintoma que você não, nenhum medicamento está resolvendo, a pessoa está indo lá recorrente e está piorando. Então, essa abertura para poder olhar com mais profundidade, fazer experiências, fazer testes mesmo, né? Faz uma sessão, faz 10 minutos. Se você não sentir bem, não precisa terminar. Incentivar, eu acho que esse incentivo, assim, por parte dos médicos é uma coisa muito importante, né? O doutor, ele tem uma palavra, né? Tem um peso, uma autoridade muito maior. E às vezes está muito fácil, é muito mais simples do que o paciente imagina. Eu acho que a gente ganha qualidade de vida, a gente muda o mundo, assim, né? De uma forma mais sustentável, sistêmica, ecológica até. Um profissional ajudando, né, o outro. E dando essa abertura para as pessoas, não é no sentido de, uma esperança irreal. Não, experimenta. E aí depois, né, a própria pessoa ela vai ganhando autonomia para saber se está fazendo bem, se não está, o que está acontecendo. Acho que isso é bem Maravilha. importante, Olha, assim, foi agora. muito pouco aqui o que eu vivi, mas já foi intenso, já foi diferente. Já é uma realidade que, confesso que eu me abri, né? Gostei. Já fiquei mais curioso ainda. Então, assim, uma coisa eu como profissional médico vou dar um relato. Não faço isso também, mas vou dar um relato. Eu acho muito interessante até o próprio profissional fazer isso aí, como você está falando, fazer essa experiência também, Sim. para ele poder exatamente sentir e poder daí indicar para o seu paciente também, em N especialidades. Eu estou falando da minha, mas eu imagino. Sim, é nada melhor do que você saber, né, do que você está falando e ter a experiência essa. Vamos ter mais experiência. Então, você que está aí, ouviu isso aqui, que aconteceu uma coisa maravilhosa aqui dentro, um tema super diferente, que eu imagino que a boa parte das pessoas sequer ouviram, né? Acompanha a gente, se inscreve no canal, já faz pergunta. Eu não vou conseguir responder, eu vou ter que passar para a doutora responder. Vou ocupar um pouquinho a mente dela Claro. também para ajudar um pouquinho nisso daí. E tenham essa experiência. Vai estar aí a forma de acessar também as suas informações, tá, Glaucio? Que eu acho que é muito importante, que é algo que não é muito comum, então não é qualquer um que faz. Então precisamos de especialistas nisso. Vai lá, segue a doutora também e façam essa experiência que com certeza falar que foi ruim não vão falar. Tá? Obrigado demais Eu pela que sua agradeço. presença. Foi ótimo. Obrigada.